Boa noite, então vamos começar a aula de hoje. Pessoal, já é a 10ª aula nossa dessa disciplina, né? E já é o quarto item que a gente vem trabalhando. A gente vem trabalhando duas aulas para cada item, né? O texto, os dois textos, na verdade, os dois vídeos de apoio, né, para essa aula, eu mandei para vocês semana passada. Não tinha nenhum texto que falava dos dois ao mesmo tempo, ou nenhum vídeo, mas eu mandei dois textos pequenos. Os dois vídeos são bem curtinhos também, né? Os textos nem tanto, mas são bastante fáceis de entender. Então a gente vai falar hoje sobre duas metodologias ativas. Primeiro nós vamos falar da cultura maker, tá? E depois da sala de aula invertida. Então vamos lá, o que é uma cultura maker? Primeiro, maker é uma palavra em inglês, né, que significa fazer, né? Então essa cultura maker que vem surgindo com essas novas gerações que normalmente já trabalham mais com a tecnologia, ela está presente já hoje na nossa escola, né? Então hoje se a gente pega essa geração alfa que está surgindo aí, que são as crianças que têm mais ou menos até 5 anos, né? Ou se não, a geração Z, que é das crianças que têm mais ou menos entre 5 e 10, 5 e 12 anos aqui no Brasil, eles têm muito mais avidez em relação à questão da utilização da tecnologia, porque eles nasceram com isso. Não é que nós não tenhamos. É que a nossa tecnologia, no momento em que eu, mais ainda, né, que eu nasci lá, era outra. Não é que a gente não tem, que a gente tem aversão à tecnologia, a gente tem dificuldade, talvez, de acompanhar toda a evolução tecnológica que acontece, né? Existe alguns estudos que dizem que normalmente, né, a pessoa até 40 anos, 45 anos, ela acompanha muito bem todos os avanços tecnológicos. E após isso, entre 45 anos e 60 anos, ela vai começando a ficar defasada, né? Não consegue acompanhar tudo o que acontece e ela normalmente prioriza alguma área para ela entender melhor da tecnologia. Então, por exemplo, a área audiovisual, às vezes, para quem precisa trabalhar nessa área, né? Ou na área da educação, dependendo de se a pessoa é um professor e precisa se desenvolver nas tecnologias presentes, né, no ambiente educacional, e assim por diante. E a partir dos 60 anos, a gente passa a ficar um pouquinho para trás em relação ao que acontece de mais novo, né? Então, é normal isso, tá? Isso é uma questão geracional. Não é que a gente está ficando para trás e outros não estão. Normalmente, quase todos, numa certa idade, vão ficando para trás em relação à tecnologia e a gente vai precisando da ajuda dos mais novos. Isso é fato em todas as áreas que a gente fala, área de mercado de trabalho e todas todos os países, né? Todos os povos têm isso, né? Então não é novidade, tá? Então, cultura maker. Então é uma cultura que precisa fazer a coisa para aprender, né? Então, o que o sinestésico dos dias atuais, né? Então, a gente pode pensar. Opa, desculpa. A gente pode pensar, pessoal, né, o sinestésico, primeiro entender um pouquinho essa palavra, né? Sinestesia vem de movimento, né? Cine é movimento, né? E a pessoa que gosta de se movimentar, não para quieta, então tem alguma coisa relacionada com essa questão do movimento. Mas se a gente entende que as pessoas normalmente têm mais propensão a aprender de uma determinada maneira. Não é especificamente, ninguém é sinestésico puro ou auditivo puro, né? Que são uma outra maneira de aprender, né? Ou visual puro. Mas todos nós temos essas três capacidades para aprender. Só que tem uns que desenvolvem mais a sinestesia, outros desenvolvem mais a questão auditiva e outro, claro, a questão visual, né? Ou tem gente que faz a relação de dois desses mais presentes no modo de estudar, né? Tem gente que gosta de assistir um vídeo, por exemplo, tem a questão da imagem e do som ao mesmo tempo, né? E tem gente que gosta de aprender mais na prática, olhando e fazendo, que é a questão do sinestésico e visual, e assim por diante, tá? Então, só que o sinestésico no dia de hoje, ele vai muito além, porque todos nós estamos nos tornando muito propenso a pesquisar tudo, né? A ter o celular na mão para a gente ter essa habilidade mais
ágil de se comunicar, né? Então, o sinestésico ele vem se destacando, o sinestésico que eu digo, né, a sinestesia do mundo vem se destacando em relação a esse processo. E então, o que acaba acontecendo? Existe uma propensão a gente aceitar melhor, né? Não nós, eu tô falando, mas eu tô falando na questão geracional, na questão da população como um todo, aceitar melhor os desenvolvimentos tecnológicos que estão presentes no dia a dia, né? Então, como o avanço tecnológico vem sendo cada vez mais rápido, a aceitação por eles também, porque senão isso não aconteceria. Se desenvolve uma tecnologia para celular cada vez mais rápido, porque há um consumo disso. Há pessoas propensas a consumir essa nova tecnologia. Então isso também vem acelerando, né? Então a utilização de tecnologia está cada vez mais presente. Mas que tecnologias? As novas tecnologias, né? As tecnologias principalmente de comunicação. Então estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E hoje, todas as empresas, e isso não foge à regra, à educação, tá? Porque uma, uma faculdade, um colégio privado, ele é uma empresa, né? Mas estou falando que toda a parte empresarial hoje que seleciona pessoas para trabalhar, eles falam que precisam encontrar pessoas que conseguem ter soluções criativas para os problemas que acabam acontecendo, que acabam surgindo. E na educação também não é diferente, pessoal. Mesmo porque a educação hoje é uma área bastante como é que eu vou dizer? É uma área um pouco deixada de lado em relação a investimentos, né? Então é claro que nós temos mais dificuldade de ter todo o processo novo, né, da tecnologia que esteja presente no dia a dia da população dentro da escola. Então a gente consegue poucas coisas. Então a gente precisa ser criativo para poder utilizar esses recursos ou para simular a utilização desses recursos. Então, encontrar soluções criativas faz parte hoje dessa cultura maker, né? E o principal ponto aí dessa cultura maker é o aprender fazendo, pôr a mão na massa, né? Então é ir lá e aprender com a prática, né? Nós temos diversas áreas que são assim. E a área da educação é uma área que se aprende com a prática. Vocês sabem, né, que a faculdade, ela, claro, nos dá uma boa preparação para algumas coisas, principalmente parte teórica, mas a gente só aprende a ser professor ou só consegue ser professor quando a gente entra numa sala de aula e lá a gente vai ver toda a dificuldade, né? E todas as coisas legais que também tem, né? Então, todas as coisas que às vezes, né, nos mostram por que a gente escolheu aquilo. Então, tem essa questão aí. E a sociedade de hoje está num momento de inovação, ou seja, de inovação constante, não de uma. Porque sempre estivemos em momentos de inovação, mas as inovações eram mais. Aconteciam de uma maneira um pouquinho mais devagar, né? Então a gente não era nessa loucura acelerada que é o mundo de hoje. Que, como a gente disse, que há essa dificuldade de acompanhar tudo que acontece, né, nos avanços tecnológicos. Mas todo mundo quer inovar, quer diminuir custo. A gente entrou num estágio mundial de esgotamento ambiental. Então, assim, a Terra não está conseguindo mais suprir tudo que a gente está tirando dela. Então, hoje, tudo tem que ser propenso a ter sustentabilidade, ou seja, não agredir o meio ambiente o tanto quanto ele possa se recuperar, né? A questão hoje, né? A gente sempre teve a síndrome do mágico, né? Ou seja, nunca revelar os seus truques. As empresas ainda têm entre elas tal, mas hoje a questão da disseminação da informação é muito grande. Então o que acaba acontecendo? O compartilhamento de ideias e aprendizagem por meio colaborativo está muito mais presente. Então hoje a gente dificilmente, né? A gente vai ver coisas tão escondidas assim. Ou seja, eu sei um determinado regra de utilização de determinada metodologia para a educação, vou esconder, só eu vou aplicar aquilo. Então a gente não vê mais isso, né? Antigamente sim, né? Então, como a gente falou, né? A gente, em quase todas as áreas existia a síndrome do mágico, né? Ou seja, da pessoa ter o truque na mão, mas não querer revelar como ele é feito. Hoje a gente, praticamente todas as áreas, mesmo industriais, a gente tem uma acessibilidade muito grande em relação às informações. Claro que cada empresa tem
um composto que não quer fornecer para que o outro possa, ou se não, hoje você patenteia, né, a sua invenção para que você, se outro for usar, pague o royalty para você, né, pague você consiga ganhar, né, com a sua invenção. Então, esse compartilhamento de ideias hoje está muito mais presente no nosso dia a dia. E a aprendizagem por meio de cooperação, ou seja, o fazer junto, aprender junto. Então, nós tínhamos bastante propensão à colaboração, mas esse processo colaborativo vem se transformando cada vez mais em cooperativo. No colaborativo, cada um tem o seu objetivo, já disse isso para vocês, né? E um ajuda o outro a atingir esse objetivo. Ainda muitas coisas têm que ser feitas dessa maneira, mas o cooperativo não. No cooperativo, a gente traça objetivos comuns a todos, né? E o grupo precisa atingir o objetivo, né? Então todos precisam brigar em prol de alcançar aquele objetivo, né? Não existe o alcançar de maneira individual. Então o cooperativo está muito mais presente nas situações hoje. Principalmente, por exemplo, quando você fala de uma escola, o resultado de uma escola é culpa de um professor, é culpa de um diretor, é culpa de um coordenador? Não. Então hoje a gente sabe entender que pro bem ou pro mal, todo o grupo é responsável por aquele resultado. Então o que é essa cultura maker, né? Então ela vem de uma filosofia que é o faça você mesmo, do it yourself aí, né? Faça você mesmo, yourself. Faça você mesmo, ou seja, nos Estados Unidos, desde a década de 60, eles têm uma cultura de tentar não contratar, por exemplo, um especialista para uma determinada área. Por exemplo, eu preciso fazer uma prateleira na minha casa. Então, em vez de eu comprar uma prateleira pronta, eu compro madeira, compro as ferramentas e eu mesmo vou fazer essa prateleira. Nos Estados Unidos, eles têm muito isso presente no dia a dia deles, né? Isso vem se perdendo um pouco lá. Por isso está tentando fazer com que essa retomada dessa cultura do faça você mesmo vá para a área da educação. Então, as crianças por si próprias vão buscar os seus conhecimentos necessários para ela desenvolver, né, no processo educacional. Ou por meio de um incentivo, um problema desafiador que é dado à criança, e a criança, por aquele incentivo, aquele desafio, tente buscar meios para resolver, né? Então essa cultura do faça você mesmo, que trouxe para o mundo, nessa filosofia, trouxe para o mundo um modo das pessoas tentarem fazer as coisas por meio, né, das suas próprias mãos, né, do seu próprio, da sua própria maneira, né, de encarar aquele desafio, aquele problema, não buscar que outros solucionem o problema. Nós, professores, ainda temos um problema muito sério, que a gente gosta muito de fazer perguntas, mas mais ainda do que fazer perguntas, a gente gosta de respondê-las, que é um grande problema, né? Então, o papel do professor é questionar, né? E fazer com que o aluno busque a solução, busque a resposta, não a gente, né? Então, com a extensão da tecnologia, o acesso à informação agora é muito mais fácil, está disponível para todo mundo. Isso a gente já viu nas outras aulas aí. E aí, o que está em voga? Você deixando o aluno mais autônomo no processo de conhecimento. Hoje a gente não tem uma coisa que a gente ouve falar muito aí, né, no dia a dia, que são as startups. O que são as startups? São indústrias inovadoras, normalmente de pessoas jovens, que têm uma ideia e quer tornar essa ideia real, né? Traz uma ideia para facilitar a vida de alguém. Então, se a gente pensar num aplicativo, por exemplo, como o Uber, que foi criado, né, no momento que ele foi criado, ou na solução para um determinado problema que era ocasionado, por exemplo, num banco, né? Então, numa instituição financeira. Então, tudo isso vem surgindo meios, né, por meio de ideias que as pessoas têm e tornam essas ideias reais, e isso facilita a vida das pessoas. Então, a cultura maker busca fazer com que o aluno seja formado nessa estrutura de inovação, que ele venha preparado para o mercado do trabalho dessa maneira, né? Dele ser o protagonista. Não só o protagonista na área da educação, como a gente já vem brigando há uns 20 anos aí, mas protagonista em relação à sua própria estrutura de vida e no mundo do trabalho, né? Então tá mudando o nosso cotidiano, então tá democratizando mais o conhecimento. Então antes
né, por um processo agora, se a gente for falar de 10 anos atrás, a gente estava democratizando todo o processo de informação. A informação já está democratizada, já está posta, todo mundo tem acesso a praticamente tudo que quiser por meio da internet, né? Então quase todas as informações que não são privadas, né? Que são informações abertas, estão disponíveis para a gente acessar. Então, a democratização da informação já deu, já aconteceu. Agora, o que está acontecendo? Eu estou democratizando o conhecimento, né? Eu estou tornando para tudo o quanto meio que existe, maneiras de se utilizar essa informação que está disponível e construir conhecimento. Então, eu estou mostrando, né, que eu estou falando é toda a sociedade, né? A sociedade está mostrando que a informação está lá. E agora ela está mostrando o que fazer com essa informação, né? Então, o principal personagem para isso é o professor, que é ele que faz a mediação do que tem disponível para que as pessoas construam conhecimento. E é claro que a gente tem que levar as pessoas a construir cada vez mais conhecimento de maneira autônoma, né? Então, produtos e serviços são realizados cada vez mais rápido, né? Cada vez mais personalizado, né? Então, hoje, por exemplo, né, existem muitas empresas que fazem um item, né, ou prestam um serviço personalizado para o cliente. Só ele vai ter aquilo, né? Então, hoje é possível a gente fazer. Por exemplo, se a gente pega hoje uma impressora 3D, você consegue construir determinados itens ou peças que são feitas especificamente por um determinado comprador, né? Para aquele tipo de utilização específica que antes a gente não tinha como fazer. A própria mudança, aí é uma questão mais industrial, mas a própria mudança do modo como a gente produzia uma peça e a gente produz hoje, a gente encara as coisas de maneira diferente. Por exemplo, antigamente a gente usava um torno, uma fresa, para desgastar material da peça para ela ficar pronta, né? Então, se a gente pensar numa peça, por exemplo, eu tenho que tirar várias camadas de material dela para ela ficar na cara que eu quero. Então, eu perco muito material com isso. E agora com essa mudança de estrutura de visão, que é a impressora 3D, ela vai incorporando o material. Então não há praticamente gasto a mais de material do que é preciso. Então antes eu tirava o material e jogava fora para ter uma peça. Hoje não. Hoje eu incorporo o material e tenho a peça do jeito que eu quero, de maneira sob demanda, né? Que a gente fala de personalizada. E isso cada vez mais rápido. E aqui está o principal fator hoje do mundo: fazer mais com menos recurso. Então, como a gente disse, a situação ambiental do planeta está grave. Então, a gente precisa economizar recurso natural ou qualquer outro. Para isso, eu tenho que promover, né, meios ou ideias que façam com que eu consiga fazer mais com menos, né? Então, essa é a regra do mundo hoje, né? Conseguir atingir mais objetivos tendo menos recurso, né? Conseguir produzir mais gastando menos, né? Isso na economia sempre existiu. Agora no mundo a gente fala na questão ambiental, né? Na educação, eu já falei para vocês da questão do engajamento, ou seja, quanto mais a gente aproxima hoje os alunos do processo tecnológico ou dos avanços tecnológicos que estão acontecendo agora, claro, mais eles se interessam pela coisa. Agora, o modo é o como utilizar, né, como pegar esses recursos tecnológicos e empregar no processo educacional. Então, a gente tem que promover engajamento dos alunos em relação a isso. Mostrar a importância do processo para eles, do processo educacional, né? A grande maioria dos alunos hoje tem dificuldade em entender a necessidade da grande maioria dos conteúdos, né? Esse é um grande problema. Eu que fui professor de matemática, eu sei que é muito difícil mostrar, né, a intenção daquele conteúdo para a vida daquele aluno. E muitos conteúdos matemáticos realmente não têm quase nenhuma intenção momentânea ou instantânea para a vida do aluno, né? E alguns poucos conteúdos que ele vai ser utilizado lá na frente. E isso é para qualquer disciplina. A gente fala da matemática, a matemática tem uma linguagem própria e a gente tem uma certa, as pessoas, né, a sociedade tem uma certa aversão ao conhecimento matemático, mas que grande parte dos conteúdos de todas as disciplinas funcionam da mesma maneira, né? Mas a gente precisa ter um currículo básico. Mas talvez seja a hora de a gente permitir
que o aluno caminhe mais na escolha do que ele quer aprender, né? Então, desenvolver autonomia, tá aí. Experimentação do prático. Ter mais aulas práticas e menos aulas teóricas, ou fazer um equilíbrio melhor. Isso desde a educação básica, né? Que a gente vai ter mais aulas práticas próximo à nossa formação do ensino médio, né? Onde a gente tem algumas, né? Pelo menos deveria ter, né? Mais aulas práticas, mais aulas laboratoriais, e a gente vai encontrar um pouco mais desse processo da experimentação prática no ensino superior. E olhe lá também, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que começar isso mais cedo, porque isso vai transformando todo o processo educacional. Se a criança, desde o início, tem um processo. O que acontece na educação infantil e em parte dos anos iniciais? Né? A gente tem muita trabalho prático com as crianças, só que isso vai se esquecendo durante a educação básica. Né? Então, no final dos anos iniciais e nos anos finais do ensino médio, isso praticamente vai se extinguindo. Aí tenta voltar com ele no ensino médio, já se torna difícil fazer isso. Aí, como eu já disse, ambientes colaborativos e cooperativos de aprendizagem. Eu não coloquei o cooperativo aqui, porque essa mudança está acontecendo mais para o colaborativo, né? E, claro, promover investigação. Não é difícil promover investigação, pessoal. A gente fala muito, a gente errou, né? Aí eu falo que a questão social nossa do papel do professor, a gente errou em determinado momento em falar. Eu tenho que promover a pesquisa. Claro que eu tenho que promover a pesquisa. Só que eu não dava condições para isso. Primeiro eu tenho que promover a investigação. A pesquisa só existe depois que você investiga algo, né? Ah, mas o investigar não faz parte da pesquisa? Faz, né? Todo o processo de pesquisa ele é bastante amplo. A investigação é onde se inicia, mas eu preciso quebrar isso, não falar em pesquisa em geral, que assusta demais. Então, primeiro eu preciso ensinar a investigar, a procurar, a achar coisas, né, interessantes para que eu possa construir conhecimento. E aí, a partir do modo como eu investigo, eu começo a criar, né, conjecturas, hipóteses. Aí eu vou analisar se essas hipóteses são verdadeiras. Isso é pesquisa, entendeu? Então a gente precisa primeiro promover a investigação, fazer com que o aluno procure, né? Que a gente fala muito, fazer com que o aluno pesquise. Não, fazer com que o aluno procure, ache, investigue primeiro. Depois, aí sim, fazer com que essas investigações possam, né, quem sabe, virar pesquisas. E o que são os espaços makers? Hoje, numa escola, pessoal, qualquer espaço pode ser um espaço maker, mas existem alguns espaços já preparados para isso, né? Como os laboratórios que existem nas instituições, as salas de leitura ou de contação de história, que normalmente é chamada, ou cantinho, né, de contação de história, que normalmente é associado à educação infantil anos iniciais, a sala de informática ou sala de recursos, de mídia, tá mudando esse nome também. Hoje a sala não é só de informática, é uma sala de recursos, né? De recursos de mídia. Nós temos outras salas de recursos também, que também são, né? Podem ser espaços makers. A quadra, né? Porque sempre houve, né, uma aproximação muito grande por parte dos alunos com a educação física, isso vem se perdendo. Hoje, os alunos estão fugindo da educação física. Na minha época, se eu tinha 50 alunos na sala, 48 queria. A aula que mais adorava era de educação física. Hoje já não é mais. Por quê? Porque a questão do estar ocioso hoje é muito mais prazeroso para a criança, para o adolescente, do que fazer uma atividade física. Então a quadra poliesportiva também é um ambiente muito propício para se trabalhar nessa cultura maker. E ambientes comuns que existem na escola, como, né, um corredor amplo, um pátio, né, por exemplo, um refeitório, né, qualquer outro ambiente que exista a possibilidade, né, uma área externa, que você possa fazer um trabalho diferenciado, pode ser considerado como um espaço maker. E claro, a sala de aula, se a gente adequar ela da maneira correta, também. Então, pessoal, vocês viram que a cultura maker é uma cultura que está muito presente no dia de hoje nas crianças, né? Principalmente nessas crianças mais novas. Então a gente não tem mais como se desligar disso. Então a gente que tem que nos apropriar desse conhecimento ou das informações para que a gente construa esse conhecimento, para que a gente possa aproveitar isso, né? Vamos para um segundo item aqui,
né, das nossas metodologias ativas, que é a sala de aula invertida. Essa aqui está mais presente, a gente conhece mais, principalmente alunos de graduação. Até o ensino médio, pouco se utiliza isso, mas na graduação é bastante utilizado. Principalmente porque faz 10 anos, mais ou menos, uns 8 anos, 7 anos, que houve a reestruturação dos cursos pelo MEC, né? Já houve outra agora, né? Mas mais ou menos uns 7, 8 anos atrás houve uma reestruturação. E nessa reestruturação que nós passamos a incorporar metodologias diferenciadas no processo educacional para melhorar a condição do formando, né? Do egresso da faculdade. E a sala de aula invertida estava presente lá. Ela não era chamada de metodologia ativa ainda, porque esse termo foi cunhado, embora já há algum tempo, mas é utilizado no nosso meio há pouco tempo. A gente fala disso há 3, 4 anos só. Então, hoje as reestruturações dos projetos pedagógicos dos cursos, né, de graduação, todos eles comentam sobre metodologias ativas e tem a sala de aula invertida como a principal delas. E o que é essa sala invertida, né? Ela é uma antecipação do processo de informação pelo professor. Mais ou menos, ó. Eu tenho que mostrar tudo o que eu vou apresentar para vocês antes de a gente realmente parar para discutir sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se a gente considerar as nossas duas disciplinas. Uma disciplina eu normalmente trabalho com vocês e depois eu mando o material. Essa não tem, né, uma estruturação como metodologia ativa. A metodologia ativa pode até ser, eu estou falando como sala de aula invertida. Mas se o aluno preparar, né, ou se preparar, não estou falando que acontece a sala de aula invertida nas nossas aulas. Ela tem uma propensão a acontecer, mas ela não acontece. Pode ser que aconteça com algum outro professor. Mas de maneira remota eu acho muito mais difícil acontecer. Mas vamos supor que eu tenha um material que eu envio a vocês, disponibilizo de maneira antecipada, onde todos vocês leem e assistem, ou se for um vídeo, qualquer coisa, e vem preparado já com um conhecimento prévio e um entendimento prévio sobre aquilo. Aí chega na aula, vocês vão apresentar o conhecimento que vocês têm sobre aquilo, o que vocês conseguiram construir de conhecimento. E o professor só intervém para fazer fechamentos, para costurar algumas ideias que são apresentadas pelos alunos, ou quando é apresentado um conceito equivocado ou errado, o professor pode fazer algumas correções. Então é isso sala de aula invertida, né? Por isso que eu estou dizendo que isso não acontece aqui. Eu estou explanando para vocês todo o conteúdo. Vocês podem ter lido e assistido tudo, ter muita coisa que vocês podem ter construído de conhecimento, mas ainda não há essa troca. Principalmente nessa aula remota, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas se a gente sentasse numa roda na sala de aula e eu deixasse vocês comentar sobre o assunto, isso sim seria um processo de sala de aula invertida, onde o professor ele não explana mais o processo, as informações que precisa sobre aquele conteúdo. Ele só media o diálogo entre os alunos no processo de apresentação do que cada um conseguiu entender, observar ou conhecer sobre aquilo, né? Então, se o aluno já tivesse algum conhecimento, melhor ainda, né, do que é tratado na aula. Ó. E se o aluno já tivesse algum conhecimento sobre o que é tratado na aula, se o material utilizado na aula já tivesse sido entregue e utilizado pelos alunos, essa é a antecipação. Esse é o primeiro passo só, né? Aí as coisas vêm, a preparação. Tem que ter maior esforço do professor, porque o professor tem que se aprofundar um pouco mais naquele conhecimento também. Por quê? Porque pode surgir novas informações que os alunos possivelmente podem ter ido buscar e que o professor tem que estar preparado para mediar aquilo. Então é claro que há um esforço maior do professor, claro que além disso há um esforço maior por preparar toda essa estrutura de material e enviar de maneira antecipada. As informações já não são mais centradas no professor, tá vendo? São centradas na condição do material que é enviado antes, ou no processo que o aluno pode se aprofundar diante do material enviado e buscar mais coisas ainda, né? Então, com a massificação das diversas tecnologias, aí a gente vê de Messenger, os drives, né, redes sociais, plataformas de mídia, é muito mais fácil a gente disponibilizar um material para todo mundo ao mesmo tempo,
né? Antigamente tinha que ir na Xerox, todo mundo tirar Xerox num determinado livro, você ficava normalmente preso a um material só, né? Ou a poucos materiais. Hoje não. Hoje a quantidade de recurso disponível é muito maior. Então você hoje não se prende tanto. E aí na Xerox acabava ficando mais caro, o aluno tem o material, ele tinha que tirar toda aquela cópia, encadernar para poder ler. E o aluno que não tinha tanta facilidade na leitura ou no visual, né, na questão só visual de aprender lendo, acabava se perdendo ali, né, ou tendo grande dificuldade de entender o processo. Então, com isso, né, com todas essas tecnologias que existem, esse processo ficou também um pouquinho mais aberto, né? Então, há a possibilidade de trabalhar com mais mídias e mais materiais. Isso é importante. O aluno, né? Então, o que o aluno precisa? O problema dessa aula de aula invertida é que o papel do aluno é fundamental, precisa demais do aluno, né? O aluno, se eu disponibilizo um material para leitura ou para assistir como um vídeo, passei para vocês. Se metade da sala lê e metade não lê, já não funciona. Precisa com que quase todos ou todos participem ativamente do processo. Porque aí que está o grande dificultador dessa metodologia ativa. É você trabalhar essa questão no aluno, você tornar o aluno mais próximo, né, do desenvolvimento, né, do conteúdo, ou do acesso às informações, para que ele possa construir conhecimento. Demanda mais tempo do aluno também, né? Então o aluno precisa ter o tempo de sala de aula e um tempo fora para poder analisar todos esses materiais dados, ou ir mais além ainda. Então, só que tem uma vantagem, o aprendizado desses materiais pode ser cada um, pode se fazer num tempo diferente. Só a discussão em sala que acontece de maneira síncrona. Por exemplo, tem um aluno que vai ler aquele material de manhã, tem um aluno que vai ler um material na hora do almoço, tem um aluno que pode ler o material no sábado, não importa. O como cada um utiliza o material é independente, né? Cada um tem o seu. Só a discussão que ocorre de maneira síncrona. Flexibilidade. Esse é um processo de hibridização já do ensino. Isso não tem volta também, tá? Não que a hibridização do ensino seja sala de aula invertida. É um processo, porque como eu mando material em diversos meios tecnológicos ou utilizo diversas ferramentas tecnológicas, existe a hibridização, porque você vai também ter um processo EAD na história aí, uma certa educação à distância, porque você vai construir conhecimento fora do ambiente escolar, né? Claro que a sala de aula invertida também promove a hibridização, mas não é só ela, tá? Tem várias outras possibilidades de hibridizar a educação. Mas tem grandes benefícios. Se consegue isso acontecer, o desempenho do aluno é fantástico. A quantidade de conhecimento que se constrói com isso é muito grande. Por isso, alguns cursinhos de preparatórios para concursos, né? Esses cursinhos que as pessoas se inscrevem para concurso, normalmente hoje estão trabalhando com essa metodologia de discussão de determinado item, né? A pessoa vê que só questão da informação não está funcionando tanto. Algumas pessoas não conseguem. Então, quando todo mundo traz algo lido junto e discute isso é fantástico a pessoa aprender, né? E aquilo é registrado como um conhecimento muito mais aprofundado do que um conhecimento, né, que fica na superfície, que é aquele conhecimento onde a gente só conseguiu detectar na hora que a gente ouviu aquilo ou leu aquilo, mas em uma semana a gente esqueceu. Para concurso não adianta isso, né? Concurso é toda uma construção do conhecimento que leva tempo e são muitas informações para serem tratadas e num tempo não tão grande, mas num tempo que você não pode esquecer na hora da prova. Você só tem um dia para fazer aquela prova e passar. Então hoje isso está sendo bastante utilizado para melhorar o desempenho de quem faz concurso. Questão da melhor a gestão do tempo, né? Porque você acaba utilizando o tempo de maneira mais proveitosa. Então a aula se torna um campo para a construção aprofundada do conhecimento e não só a aula está lá para ser expositiva e o aluno construir conhecimento na hora ali e o pouco que ele conseguiu construir, muito ele não consegue levar para a semana seguinte. Então,
Existe uma construção mais aprofundada do tema, né? E claro, mais escolhas no que aprender, porque se eu dou, né, tô falando numa questão, numa sala de aula, se é dado um material para vocês e você acha que aquele material não é suficiente, você pode buscar outras fontes. E cada um, imagine se todos os alunos buscassem fontes. Nenhum aluno conseguiria, teria buscado a mesma a fonte do outro. Então, a construção, né, a quantidade de informações que seria buscada e trazida para o momento da aula seria enorme, né? Seria muito mais complexo o processo, né, de discussão e, claro, da construção do conhecimento. Então, seria muito mais rico. Tecnologia, pessoal. Hoje, claro, né, nada se desvincula mais da tecnologia. Então, os recursos tecnológicos que estão presentes no nosso dia a dia fazem parte hoje desse processo de sala de aula invertida. Não tem como fugir disso, né? Mesmo porque eu falei que a disponibilização dos materiais e a busca por informação é hoje por meio tecnológico. Então, não tem como se desvincular. E os alunos que têm mais dificuldade, né, tem um processo, né, tem a possibilidade de variar demais a estrutura de receber a informação. Isso ajuda demais a aprender. Como eu falei no início hoje da aula, sinestesia, né, a questão do aluno que é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico. Nesse processo você consegue atingir quase tudo ao mesmo tempo. Né? Então a pessoa que se identifica mais com uma ou com outra está recebendo a informação. E possivelmente ela vai construir algum conhecimento. Então, pessoal, eu usei duas fontes aqui, que são os dois textos que eu enviei para vocês na aula passada, né, na semana passada. E aqui estão os contatos, que sempre eu deixo no finalzinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem todos os e-mails. Tem o meu e-mail aí, o da Cibele e o da Débora, e o WhatsApp da faculdade. E o meu WhatsApp também, né? Mas a gente já se comunica já aí. Tá bom, pessoal?